Nesse vídeo a gente vai estar falando agora de estruturas de repetição, tá? Então, até o momento a gente tem visto aí uma estrutura sequencial, né? Que tem aí também o uso de condicionais, então a gente consegue desviar, né, o fluxo do nosso algoritmo, tá? Mas pela primeira vez aqui a gente vai estar trabalhando com uma estrutura que permite com que a gente escreva um algoritmo, né? Escreva um programa em que em uma parte do código, né, você coloca instruções que devam ser repetidas, né, devam ser executadas de maneira repetitiva, tá? Bom, a gente vai ver durante o curso duas estruturas de repetição, tá? Hoje a gente vai estar trabalhando com essa aqui que a gente chama de while, tá? While, que seria a tradução para o português seria enquanto, tá? Depois a gente vai ver como funciona o for, uma segunda estrutura de repetição, tá? Bom, para ilustrar essa estrutura de repetição aqui, eu vou trazer o seguinte problema aqui para vocês, ó. Suponha que você queira fazer um programa que imprima na tela as 10 primeiras potências de 2, tá? Então, 10 primeiras potências de 2, né? Ou seja, você quer que imprima na tela o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1 e assim por diante, até 2 elevado a 9, né? Essas são as 10 primeiras potências de 2, né? Ou seja, 2 elevado a 0, né? Todo mundo elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2 e assim por diante, tá? Eu fiz aqui uma solução para isso, né? Ó, imprime 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, né? Até o 2 elevado a 9, tá? Se eu rodar aqui, meu programa chama while.py, ó, resolvi o problema. 2 elevado a 0 é 1, depois vem o 2 elevado a 1, que é 2, e até o 2 elevado a 9, que é 512, né? Agora suponha assim, agora o usuário quer imprimir as 20 primeiras potências de 2, né? E pô, o que você vai ter que fazer? Vai ter que colocar mais print aqui, né? Continuar print, 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 então começa a ficar meio estranho, né? Fazer esse tipo de código, tá? E aqui que a gente vai usar então as estruturas de repetição, tá? Então, isso aqui é péssimo, tá? Então a gente vai mudar isso aqui. Bom, para isso eu vou usar essa estrutura chamada while, né? Como é que funciona o while, tá? Ou o enquanto. Bom, a gente vai usar essa palavra reservada aqui, while, no nosso código. E aí aqui você vai colocar uma condição booleana, tá? Então essa condição aqui é uma condição que vai ser avaliada como true or false, né? Vai ser verdadeiro ou falso, tá? Pode ser uma condição composta, né? Por exemplo, enquanto, né, while x menor ou igual que zero e x maior que 3, uma coisa assim, né? Ou x maior que 3, tá? Mas é uma condição que tem que ter essa avaliação aqui, né? Então é uma condição booleana. E aqui dentro aí você vai dar uma indentação, né? E vai colocar aqui os comandos que você quer, né? Vou chamar aqui de comando 1, comando 2, e por aí vai. Quantos comandos você quiser colocar aqui, né? Comando N comandos, tá? Repara que tem a indentação aqui. O que pode ser esse comando 1? Bom, pode ser tudo que você aprendeu até o momento. Pode ser, você pode colocar, por exemplo, aqui uma atribuição, né? Uma soma. Você pode colocar o que aqui dentro? Um if else, né? A gente já aprendeu if else. Então, dentro do while pode vir o if else. O que pode vir aqui dentro do comando? Pode vir até um próprio while dentro de um outro while, tá? Num vídeo mais para frente a gente vai fazer exemplos disso, tá bom? Mas por enquanto, se concentre no funcionamento do while. Como que funciona? Ó? Enquanto a condição for verdadeira, então vamos supor que essa condição seja verdadeira. O que vai acontecer? Vai entrar aqui dentro. Tá? O fluxo do programa entra aqui dentro. Aí ele vai executar os comandos. Né? Depois que ele executar o último comando, ele volta. Tá? O fluxo do programa, ele executou isso aqui, ó, aí ele volta para cá, ó, e testa de novo a condição. Tá?
Aí ele vai perguntar se a condição é verdadeira novamente. Se for verdadeira, continua, executa, executa, executa. Chegou aqui embaixo, volta lá em cima, executa, 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 até que momento essa condição vai ficar falsa. Quem que vai garantir que essa condição vai ficar falsa? Você, programador, tá? Então você tem que tomar cuidado com a condição que você coloca aqui. Por quê? Se essa condição nunca ficar falsa, o seu programa vai ficar rodando aqui eternamente, né? E trava o programa, né? Travou. Se isso acontecer, a gente fala que ficou em laço infinito, né? E aí você vai ter que, no nosso caso aí, né? A gente aperta o Ctrl C no teclado para abortar aí o programa, né? Porque senão ele não para mais, tá? Então, em caso de laço infinito, você pode apertar o Ctrl C para parar de executar, tá bom? Então, você, programador, tem que tomar esse cuidado, tá? Então, como que a gente vai usar essa estrutura para resolver esse problema aqui, ó, né, da impressão dos 10 primeiras potências de 2? Bom, é uma tarefa repetitiva, né? Repetitiva por quê? Pô, imprime 2 elevado a 0, depois imprime 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 3. É sempre para imprimir 2 elevado a algum número, né? Então a gente consegue fazer isso através de uma estrutura de repetição, tá? Bom, vamos resolver aqui, ó. Então quero resolver o mesmo problema, tá? Só que ao invés de fazer isso aqui, ó, né? Tá vendo? Tá tudo repetido, né? As 10 linhas aqui são praticamente iguais. O que muda o quê? Aqui o expoente, né? Ó. Tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou começar uma variável inteira aqui com 0, tá? Porque esse é o expoente aqui, né? Então, o primeiro número a ser escrito é esse 1 aqui, que é 2 elevado a 0, 2 elevado a n, né? Então, 2 elevado a n, onde n vale 0, então vai dar 1. E a ideia é que a gente vai incrementando, né, o valor desse n de 1 em 1. Tá? Então, da próxima vez, esse n vai para o valor 1. Aí, 2 elevado a 1 é 2. A gente incrementa o valor do n para 2. 2 elevado a 2, 4. Depois, o n vai para 3, que vai dar 8. Né? Até chegar aqui, ó. Aqui é o n igual a 9, né? 2 elevado a 9, 512. E aí precisa parar, precisa sair dessa estrutura de repetição, tá? Então essa é a ideia que a gente vai utilizar aqui. Então a gente faz assim, ó. While, bom, enquanto a condição aqui, né? Qual que seria a condição? Enquanto esse n aqui, ele for menor ou igual a 9. Porque enquanto for menor ou igual a 9, eu quero imprimir a potência, né? Então, enquanto esse n for menor ou igual a 9, print 2 elevado a n, né? 2 elevado aqui ao valor da variável n, tá? Então, depois que imprime o valor de 2 a n, né? Eu preciso incrementar o valor do n, né? Porque senão, ó, do jeito que está aqui, o que vai acontecer com o nosso programa? Está em laço infinito. Por quê? Vamos simular aqui, ó. N recebe 0. N menor ou igual a 9? Porque é 0, né? 0 menor ou igual a 9. Imprima 2 elevado a 0, então vai imprimir 1. O que acontece com o while, né? Lembra? Chegou aqui no último comando, volta lá em cima, né? No caso aqui eu só tenho um comando, que é esse print aqui. Então ele volta aqui e testa de novo. N menor ou igual que 9? É 0, né? Continua com 0. 0 é menor que 9. Menor ou igual a 9, imprime 2 elevado a 0. Vai imprimir 1 de novo, né? E vai ficar nesse laço infinito. Então, eu como programador tenho que garantir que em algum momento isso aqui vai ficar falso, tá? E como que eu vou garantir isso? Eu vou fazer isso aqui, ó. Incrementando o valor do n, né? Então, esse n aqui vai sendo incrementado de 1 em 1. A cada vez que eu executo o laço aqui, esse n é incrementado. Então, em algum momento, né, o n vai ficar com 9. Aí, o que vai acontecer quando o n vale 9? Ó? 9 menor ou igual a 9? Sim. Imprime 2 elevado a 9, que é o 512. N recebe n mais 1, tá? Que vai para 10. 10 menor ou igual que 9, agora dá falso, né? E como dá falso, não entra mais nesse bloco, né?
Se não entra mais, acabou o while, né? Então esse laço aqui não está mais um laço infinito, tá? Vamos salvar aqui, ó. Salva aqui. E executa aqui, ó. 512, tá? E se eu aumentar aqui, ó, tá vendo agora, ó, do jeito que estava antes, né, a primeira versão cheia de print, você ia aumentando o número de print, né? Então, se você quisesse as 100 primeiras potências de 2, você ia ter que colocar 100 linhas de código aqui, né? Print, 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 print 100 vezes, né? Agora, se eu colocar 99 aqui, eu vou imprimir as 100 primeiras potências de 2, né? De 0 a 99, 2 elevado a 0 até 2,99. Não vai dar para imprimir porque 2,99 é muito grande, tá, gente? Então, na verdade, vamos testar com um número menor aqui. Vamos colocar aqui 14, tá? 14 já são as 15 primeiras potências de 2. Esse número que cresce muito rápido porque é exponencial, né, gente? Ó. Veja só, né? Você pode ir aumentando, ó. Tá? Então, veja bem. Mudando só aqui, né? Só o valor aqui, eu já consigo imprimir, né, um número maior de potências de 2 sem ficar dando um monte de print, né? Se fosse 19 potências, as 20 primeiras potências de 2, naquela primeira versão eu usava 20 linhas de código, né? 20 prints, ia ficar horrível, tá? Bom, deixa eu voltar aqui no nosso original 9, tá? Ok. Bom, essa condição aqui, bom, tem um outro jeito de escrever ela, né? N menor ou igual que 9, né? Você quer o quê, né? Que entra aqui dentro do while, né? Até que o n seja 9, né? Ou seja, quando o n vale 9, você ainda quer que entre aqui dentro para imprimir o 512. Então, um outro jeito seria você tirar o igual aqui e colocar o 10 aqui ao invés de 9. É a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito, ó. Aí vai do seu gosto, ó. Tá? Agora você tem que tomar cuidado, você não pode colocar menor ou igual que 10, porque aí você vai imprimir 1 a mais, ó. Agora foi até 1024, né? Aqui eu não tenho as 10 primeiras potências de 2, aqui eu tenho as 11 primeiras potências de 2, tá? Então, isso aqui, tudo bem, ó. De 1 até 512, tá bom? Então, assim que a gente trabalha com as estruturas, né, de repetição, né, em particular a estrutura while, você tem que garantir que em algum momento isso aqui fique verdadeiro, tá? E aqui está sendo executado esse bloco, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Agora ficou um laço infinito, né? Vai imprimir 1 o tempo todo, tá? E eu vou ter que abortar o programa aqui, ó. Ó, 1, tá imprimindo, ó. Ctrl C, para. E, ó, tá vendo? Laço infinito, tá? Porque ficou faltando aqui um incremento, né? De 1 em 1 para garantir que a condição, né, se torne falsa em algum momento, tá? Então tá aí, né? Esse primeiro problema bastante simples, mas que serve para quê? Para ilustrar, né, o funcionamento dessa estrutura, tá? Agora sim, o funcionamento da estrutura é simples, vocês viram que é simples, é uma condição e um bloco. Quando a condição for verdadeira, executa os comandos do bloco, tá? Agora o problema é que você pode misturar isso, né? Com if else aqui dentro, com outro while aqui dentro, né? E aí você consegue resolver então problemas mais complexos, né? Se comparados aí com a com aquela estrutura simplesmente sequencial e condicional que a gente viu aí nas aulas passadas, tá? Então esse foi um primeiro exemplo aqui usando o while, então a gente vai ver mais exemplos para praticar aí o uso dessa estrutura de repetição.